Pai do Senhor Jesus, vamos chamar de um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, que diz: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Nós estamos dando continuidade ao que nós já estamos falando sobre questões espirituais, ao qual está dentro nesse livro de Lucas, capítulo 13. Nós estamos falando sobre essas questões, falamos a primeira questão, como Deus julga o pecado, falamos outros episódios, é lícito fazer o bem no dia do Senhor? E falamos também, e vamos falar agora, sobre essa terceira questão, qual é o número de salvos? Nós vamos ver que o reino de Deus é uma realidade presente, porém invisível. Trata-se de um mistério que precisa ser revelado. E somente Cristo é o acesso a esse mistério. Mistério é um propósito divino oculto nos conselhos de Deus para muitas eras e, por fim, dada ao conhecer em uma nova revelação da obra redentora do Senhor. Então, as parábolas anunciam o mistério do reino, a qual elas estão dentro desse capítulo 13, e nós vamos falar dessas parábolas. Então, Jesus ele vai contar essas parábolas com o intuito de mostrar que, embora o reino esteja entre eles, nem todos o conhecem ou o acessam. Portanto, é preciso mais do que saber que o reino veio, é preciso também aceitá-lo e entrar por suas portas. Então, para exemplificar essa verdade, Jesus ele vai contar duas parábolas sobre o reino de Deus: a do grão de mostarda e a do fermento. Então, essa parábola do grão de mostarda, Jesus ele propõe a seguinte parábola, tá no versículo de número 18 e 19. Ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore. E as aves do céu aninham-se nos seus ramos. Então, a principal lição desta parábola é o progresso do reino de Deus, ou do evangelho no mundo. Ele começou ínfimo, do tamanho de um grão de mostarda, mas cresceu e progrediu no mundo. O que Jesus estava fazendo podia ser insignificante aos olhos dos homens. Afinal de contas, o que um grupo de Galileu podia fazer de significativo no mundo. No entanto, tal qual um grão de mostarda, plantado na terra, Cristo seria sepultado e gloriosamente ressuscitado para reinar pelos séculos dos séculos. Então, o reino de Deus, que estava chegando, devastaria os impérios humanos, como ocorreu com a pedra que destruiu a imagem vista em um sonho por Nabucodonosor. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 46. Então, a figura da parábola é gritante quanto ao que significa para os reinos deste mundo. Então, a imagem de aves do céu aninham-se nos seus ramos tem paralelo com Daniel 4, que também mostra outra árvore cercada por aves. Essa árvore, no entanto, representa Nabucodonosor e o seu reino. Mas a árvore gerada pelo grão de mostarda, ou seja, o reino de Deus, abrigará as nações da terra. Então, a parábola ela traça um quadro esplêndido do reino do Messias, que subjugará os reinos do mundo. Então, essa parábola ao qual o Senhor ele profere sobre o grão de mostarda. E a segunda é o que ele vai falar sobre a parábola do fermento. Então, Jesus ele profere essa segunda parábola dizendo, versículo 20 e o 21, disse mais: ao que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou
e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, o crescimento do reino, né, é comparado ao fermento, que exerce sua influência de dentro para fora da massa. Então, a lição principal é que o progresso do evangelho acontece no coração de quem o recebe. Então, basicamente, a parábola do fermento, ela reforça o que Jesus já havia dito na parábola do grão de mostarda, ou seja, que o reino invisível, né, é até desprezado pelos homens, já estão entre nós e inesperadamente aparecerá poderoso em toda a terra. Então, mesmo insignificante para muitos, mesmo sem valor, né, para alguns, o reino de Deus ele já se faz presente, né, e ele pode ser como um grão de mostarda, insignificante. Pode ser, né, que muitos não têm dado valor, mas o reino do Senhor ele cresce de dentro para fora e não de fora para dentro. É um reino diferente do reino humano, né, das coisas desse mundo. E muitos têm desprezado, mas inesperadamente aparecerá poderoso em toda a terra. E outro ponto, Jesus vai falar sobre a porta estreita. A porta estreita, onde Jesus ele semeava a semente do reino por cidade em cidade, né, por aldeias, né, a caminho de Jerusalém. E então alguém então vai lhe perguntar, né, no versículo 28, Senhor, são poucos os que são salvos? Quantos estão dentro do reino dos céus? Né? Jesus ele respondeu, não informando a quantidade dos salvos, mas ele mostrando que a necessidade urgente da salvação. Versículo 24 ele diz, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então podemos extrair 3 lições sobre a salvação, né? Sobre essa porta estreita, sobre entrar por essa porta ao qual o Senhor está dizendo. Então, em primeiro lugar, a salvação ele exige esforço. Quando ele diz, né, esforçai-vos, né, o termo grego para agonizar remete à participação de uma competição esportiva que exige luta e esforço. Então, a salvação é pela graça. Isso nós não temos dúvida que ela é pela graça. Se não fosse o favor imerecido do Senhor, nós não teríamos, né, direito à salvação. Mas nós precisamos desejá-la, né, tensioná-la de mente e coração, pois ela é involuntária ao desejo dos homens. Então, ela é pela graça, mas nós precisamos, né, intencioná-la, nós precisamos buscar a cada dia, nós precisamos desejar, né, a salvação, né, a cada dia, porque muitos não desejam, né, e nem realmente tem trago à memória, né, tensioná-lo na mente e no coração, né, para realmente herdar essa salvação. Então, os judeus, né, eles acreditavam que estariam salvos só pelo fato de serem judeus. Né? Muitos acham que já estão salvos só pelo fato de ser cristão, só pelo fato de ter sido batizado nas águas, né? Só pelo fato de ter uma credencial cristã, né? Já acha que já está salvo. Não é isso. Né? Os judeus eles pensavam assim, mas João Batista ele já havia sinalizado que sem o verdadeiro arrependimento de pecado e conversão genuína, né, sua filiação a Abraão seria inútil. Né? Jesus também já havia alertado sobre isso, né, momento antes, para a necessidade de arrependimento. Então, o caminho ainda é o arrependimento de pecado e a conversão genuína, para herdar o reino de Deus, para entrar pela porta estreita. A segunda questão, ou lição, nós podemos dizer que a salvação é acessada pelo único caminho, ou seja, pela porta estreita. Essa porta é Jesus. Né? Quando João fala lá em João capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus, ele é a porta.
É a porta que nós devemos acessar. Esse caminho é Jesus também, João 14, 14, versículo 6. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele é o acesso ao Pai. Somente Ele pode nos levar a Deus, né, e a vida eterna. Somente o Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 14. Pois a porta é estreita e o caminho conduz à vida, apertado, e são poucos os que a encontram. Então não há atalho, né? Não tem como ir pelo atalho, não tem como seguir de outra maneira, né? E entrar numa outra porta. Vamos ver que os judeus, eles iam por esse caminho, né? Essa era a intenção dele. Então não há atalho, mas apenas uma única via de acesso, permitido por Deus para entrar em seu reino. E Paulo, ele entendeu isso. Lá em Filipenses capítulo 3, nós vamos observar, vamos ler na palavra, que Paulo, ele entendeu que Jesus é a porta. Né? Paulo, quando ele começa lá no versículo, capítulo 3, versículo 4 a 11, Paulo diz, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, né, de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Paulo está dizendo aqui, eu era um total religioso. Eu segui a lei, né, em tudo. Fui zeloso para com a lei. Né, fui irrepreensível. Né, procurei realmente seguir a lei. Mas no versículo 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Então aqui Paulo ele encontra a porta estreita que é Cristo. Sim, versículo 8. De fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com as superioridades do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então tudo que Paulo ele absorveu, que ele aprendeu e que não agradava ao Senhor, Paulo considera esterco. Paulo ele largou tudo, porque ele considerou Cristo superior a todas as coisas, a toda a religiosidade. Então Paulo ele teve um encontro com o Senhor, né? E ali, como os judeus eles confiavam apenas em sua origem racial, né? Ali porque eram israelitas e por causa da descendência, né? E assim se fazia religioso. E Paulo ele continua dizendo assim no 9, e se achado nele, não tenho por mim a justiça que procede da lei, mas sim o que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação do seu sofrimento, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Esse capítulo 3 de Filipenses, né, essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é muito instrutiva. Né? Paulo ele continua no 12 falando, não é que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, que você possa, que nós possamos entender, né, que há uma única via de acesso, né, que dada é uma porta aberta por Deus para que nós possamos entrar no reino dos céus. E o acesso a essa porta é pela obediência à sua palavra. A terceira lição é que a salvação tem um tempo oportuno. Né? Muitos procurarão entrar e não poderão entrar. O tempo da salvação é hoje. Né? É hoje, ou melhor, é agora. Buscar o seu enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, versículo 6.
Então, nós precisamos entender que não tem como adiar. Essa escolha, o tempo da salvação é hoje, porque a qualquer momento o Senhor pode vir buscar a sua igreja. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar, chegar a nossa hora. Então, nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Enquanto você, enquanto eu, temos condições de raciocinar, de fazer uma escolha, de optar pelo Senhor. Ninguém pode fazer essa escolha por nós. Então, nós precisamos fazer enquanto estamos em sã consciência, né, e tem condições de fazer essa escolha. Então, o tempo da salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Quanto à porta, né, da oportunidade, ela se fechar, quando essa porta se fechar, será tarde demais para buscar a salvação. Né? E os que ficarem de fora sofrerão eternamente. Então, que você, que eu possamos entender. Versículo 28, ele vai falar sobre isso. Né? Aquele que ficar, quando a porta fechar, né? Ele diz no versículo 28, ali haverá choro e ranger de dente. Quando vir de Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então, os que ficarem de fora sofrerão eternamente. E critérios étnicos, econômicos ou culturais não são nem de perto passe livre para entrar no reino de Deus. Muitos têm confiado em critérios humanos, né? Étnico, econômico ou culturais. Isso já me garante a salvação, de maneira nenhuma. Haverá muitas surpresas quanto aos membros que herdarão o reino. Versículo 29, ele diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Então, o reino ele é comparado a um banquete no qual os convidados virão e se inclinarão à mesa para cear. E gentios de todas as nações da terra estarão presentes no banquete do Cordeiro. Então, esse é o convite que o Senhor nos faz hoje, né, de estar realmente entrando por essa porta, não adiando mais o tempo dessa escolha, né, não achando que pode tomar essa decisão amanhã. A decisão tem que ser hoje, tem que ser agora, não pode ser adiada, porque a qualquer momento o Senhor ele vai vir buscar o seu povo. Então, que nós possamos entender que o reino do Senhor, né, que o crescimento do reino de Deus não tem limite. Né? Devemos aceitar e propagar o reino de Deus em todas as suas dimensões. Né? Nós também precisamos, como estamos fazendo aqui, é a minha responsabilidade, a responsabilidade daquele que serve ao Senhor, evangelizar. Só assim o reino se espalhará por toda a terra. Então, que você, nesse dia, ouça essa palavra e entenda que há a porta estreita e a porta larga. Que você opte em entrar pela porta estreita, para que assim, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.